Bom dia a todos, eu sou o Robson Neiva, do Departamento de Marketing da Intertech Brasil, e a gente vai, em conjunto com o nosso Departamento de Hardlines, fazer essa apresentação de webinar sobre berço infantil. Eu passo a palavra a partir de agora para o Stefano, que dará seguimento à nossa apresentação. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, a presença de vocês, em nome da Intertech. Reiterando o que o Robson disse, esse webinar está sendo organizado pela nossa equipe de marketing, em conjunto com a área técnica, na nossa área de certificação. Eu gostaria de organizar já alguns pontos com vocês no início, para que possamos deixar as perguntas para o final. Então, nossa intenção é explanar alguns pontos relativos aí às possíveis mudanças que vão ser introduzidas no programa de berços. Obviamente, podem surgir perguntas, então eu gostaria de organizar com vocês que essas perguntas fossem apresentadas ao término do webinar, no final. Nós abriremos, então, um espaço para que vocês façam essas perguntas e vocês podem apresentá-las tanto pelo chat ou então pelo próprio microfone, se vocês tiverem esse recurso. Bom, primeiro, vou apresentar alguns pontos a respeito da Intertech. Não sei se todos vocês conhecem a nossa amplitude de serviços, mas a Intertech ela é um organismo que atua globalmente, estamos aí em mais de 100 países, com mais de 1.000 escritórios e laboratórios distribuídos aí no país e no mundo. São 43 mil funcionários, e os nossos serviços, eles são organizados em 4 grupos. É o que nós chamamos de abordagem ATIC. Nós temos o Assurance, o Testing, o Inspection e o Certification. Essa abordagem ATIC que nós falamos, ela vem justamente das iniciais de cada grupo de serviço que oferecemos. Então, no Assurance nós temos soluções em auditorias de certificação, auditorias customizadas de avaliação de fornecedores, é um serviço bastante customizado. Nós temos as soluções de testing, que são os ensaios nos produtos, abrangendo tanto os ensaios vinculados aos programas de certificação, mas também ensaios de desenvolvimento, ensaios prévios, o que nós chamamos de pré-teste. Enfim, são bastante customizadas as soluções de testes. Também atuamos em atividades de inspeção. Eu diria que a inspeção é onde nós temos a maior customização, então são inspeções de embarque, inspeções de fábrica, considerando as necessidades aí de cada cliente. Então, é algo que pode ser solicitado com uma agilidade bastante grande. A Intertech ela tem uma equipe muito grande aí de profissionais em diversos países. E, por fim, temos a certificação, que é o nosso último grupo de atividade, de serviço, na qual oferecemos, aqui no Brasil principalmente, as soluções vinculadas às certificações do Inmetro, os programas de certificação do Inmetro. Eu estou só com uma dificuldade para transpor os slides, por isso que eu estou tendo esse pequeno delay, tá? Bom, acerca da nossa localização, como eu disse, a Intertech ela está presente em mais de 100 países. A gente consegue visualizar nesse mapa um pouquinho dessa distribuição, sobretudo aí na Ásia, onde temos uma demanda grande de serviços, mas estamos presentes em todos os continentes. No Brasil, também um pouquinho da nossa distribuição. A Intertech, vocês podem ver, está presente em diversos estados, tá? Não necessariamente temos laboratórios e escritórios em todos esses locais que vocês estão vendo. Em alguns locais temos as duas coisas, tanto o escritório quanto o laboratório. Em alguns desses locais apenas um ou outro, mas o que eu queria ressaltar é que a nossa unidade de negócio de certificação e ensaios, ela fica em São Caetano do Sul, em São Paulo, na região da Grande São Paulo. Mas podemos contar com profissionais que estão nessas outras localidades, principalmente no que diz respeito a atividades aí de coleta de amostras que são necessárias para os processos de certificação. Então, nossa matriz fica em Alphaville, mas estamos distribuídos aí ao
ao longo de diversos estados. Bom, eu, né, especificamente vou me apresentar mais à frente, temos um slide que fala um pouquinho do meu perfil profissional, mas antes de mais nada eu queria dizer que a Intertech é um organismo de certificação de produto, acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, né, então atuamos já, né, em certificação no Brasil há algum tempo, né. No próximo slide a gente vai ver um pouquinho do nosso escopo, né, dentro da certificação de produto. Peço desculpa só por esse delay na transição do slide. Bom, como eu disse, né, somos acreditados, né, atuamos principalmente dentro da divisão Hardlines, né, na avaliação de produtos infantis, né, dentre esses os artigos escolares, os artigos para festas, os berços, os brinquedos e os carrinhos para crianças, né, os carrinhos de bebê. Com relação à nossa capacidade de ensaios, né, tanto no Brasil quanto na Ásia, primeiramente falando do Brasil, né, como eu disse, reiterando, estamos localizados em São Caetano, e estamos acreditados também pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro para ensaios em artigos escolares, artigos para festas, brinquedos, brindes, né, os berços. Eu gostaria de ressaltar, né, dentro desse webinar, somos acreditados para fazer ensaios em berços, carrinhos, bicicletas infantis, copos plásticos descartáveis e outras soluções customizadas, né, incluindo os testes de desenvolvimento e testes também para desempenho de matérias-primas e produtos acabados. Então, se vocês tiverem a necessidade de avaliar alguma matéria-prima, desenvolver algum fornecedor novo, com relação, por exemplo, a uma tinta, a Intertech consegue atender a essas demandas de testes também que vão além da certificação. Agora, falando um pouquinho da nossa capacidade na Ásia, né, como eu disse, a Intertech ela tem laboratórios espalhados ao longo do mundo todo, né, mas, sobretudo, na Ásia, temos 2 laboratórios com estruturas bastante robustas, né, um localizado em Hong Kong e outro em Shenzhen, né, dentro dessa capacidade de ensaios que nós temos, vocês podem observar a diversidade de produtos, né, cobertos por nossas avaliações, né, e ali no segundo item, dentro dos produtos infantis, nós também temos a oferta de ensaios de berços. Então, caso haja, né, a necessidade de ensaios na China, a Intertech também consegue atender prontamente essa demanda. Bom, né, e para finalizar nossa apresentação, né, como Intertech, eu vou falar um pouquinho das nossas soluções customizadas, né, que é aquilo que extrapola um pouco as atividades vinculadas aos programas de certificação compulsória. Bom, primeiramente, né, temos uma oferta de certificação voluntária, né, de brindes infantis, aqueles que não estão cobertos pelo escopo da regulamentação. A Intertech também oferece serviço de análise de risco de produtos infantis, né, orientando algumas atividades de desenvolvimento de produto, né, no que diz respeito aí a esses requisitos de segurança. Oferecemos soluções também de teste de contato com alimentos e rotulagem de recipientes plásticos, né, com base em metodologias, né, normalizadas para demonstrar atendimento, principalmente à regulamentação da Anvisa. Também ensaios de metais pesados em joias e bijuterias e certificação voluntária e testes de segurança em brinquedos para pets. Tá? Então, é uma solução bastante ampla aí para o mercado, né? A Intertech tem a intenção de desenvolver algumas soluções dentro da área de mobiliário, mas é algo que está sendo estruturado ainda. Falando um pouco de mim, né, meu nome é Stefano Durazo, para quem não me conhece, eu estou como gerente de certificação aqui na Intertech, né, sou formado em Tecnologia e Gestão da Qualidade, bacharel em Projeto de Produto, sou auditor líder 9.14.001, né, e também auditor interno em algumas normas vinculadas à acreditação, né, como a 17.065 para produto, a 17.021 para sistema e a 17.025 para laboratórios. Atuo nesse mercado de certificação desde 2007, né, sobretudo em produtos de consumo, né, em sua grande maioria produtos voltados ao público infantil, né, como artigos escolares, festas, brinquedos, os berços infantis, os carrinhos, né, as cadeiras de alimentação, dispositivos de retenção e outros produtos de consumo, como colchões, utensílios domésticos, enfim, né, já estou no mercado há um bom tempo, mas bastante vinculado, né, à certificação de produtos infantis. Também tenho experiência em auditorias, né, certificação ISO, gestão de processos. Só queria ressaltar um detalhe a respeito, né,
do meu perfil, atualmente também estou como coordenador técnico, né, da Comissão de Puericultura da ABRAC, que é a nossa associação de organismos de certificação, né, e laboratórios. Então, essa comissão técnica ela é subdividida basicamente em produtos de puericultura leve, que são os brinquedos, artigos escolares, né, são produtos menores, e, né, a parte de puericultura pesada, que envolvem os berços, os carrinhos, os dispositivos de retenção, as cadeiras de alimentação. Então, atualmente coordeno essa comissão técnica da puericultura pesada, né, então estou aí bastante envolvido em todas as discussões relacionadas à regulamentação. Bom, mudanças em vista, né? Eu não sei se todos estão acompanhando, né, o andamento da discussão relacionada aí ao aperfeiçoamento da portaria de berços, né? Vou dar uma recapitulada antes de começar, né? Então, em 2016, nós tivemos a publicação da portaria 53, né? Foi uma mudança bastante significativa. Ela trouxe diversos requisitos, né? Inclusive colocando dentro da própria portaria o regulamento técnico da qualidade do Inmetro, né? Então, anteriormente nós trabalhávamos com a portaria, mas quando a gente pensava em requisitos técnicos, nós tínhamos as normas técnicas diretamente, né? Não haviam requisitos intermediários, e com a portaria 53, né, houve essa mudança importante. Também foram acrescidos novos tipos de berço, né, como os de balanço e movimento pendular. Novas normas técnicas também foram associadas ao programa. Então, ali em 2016 foram muitas mudanças que nós tivemos. Ao longo desse, né, tempo em que a portaria 53 vem vigorando, surgiram muitas dúvidas, né? Isso entre os organismos de certificação de produtos e laboratórios diferentes. Essas dúvidas são naturais, né, quando a gente tem uma publicação, né, uma portaria nova, só que num determinado momento essas dúvidas começaram a gerar interpretações diferentes, né, ao ponto de comprometer até a avaliação da conformidade. Então, foram feitas algumas reuniões entre essas partes, né, que avaliam a conformidade, então organismos, certificação, laboratórios se reuniram para buscar alguns alinhamentos, né, foram propostos aí ao Inmetro alguns ajustes, né, dentro desse programa, e como resultado, né, dessas demandas que foram apresentadas para o Inmetro, em julho do ano passado, né, foi publicada a portaria 195 com essa proposta, né, de consulta pública aí, né, de mudança desses requisitos, né, a consolidação dessa consulta pública, né, depois que o Inmetro recebeu todas essas demandas, avaliou, né, ele acabou chegando ali a definir, né, o que ele entendia, né, e em contato recente com o Inmetro, a informação que ele nos passa é que a expectativa é que essa portaria complementar definitiva seja publicada ainda nesse primeiro trimestre. Então, dentro dessa nossa apresentação, a gente vai falar um pouquinho dessas mudanças, né, que foram apresentadas na consulta pública e confirmadas na consolidação, né? Então, dando início, né, aos pontos técnicos, então, falando das exclusões. Então, primeiramente, só vou trazer aqui o que já está excluído para reforçar o entendimento, né? Então, os berços portáteis com alça, que são os Moisés, eles já estão excluídos, assim como os cercados, os berços utilizados para fins hospitalares, as cadeiras de descanso, os berços projetados para serem colocados ao lado da cama, né, geralmente chamados de bedside sleepers, e os berços aquecidos sujeitos ao regime de vigilância sanitária, que são aqueles berços que são destinados aí realmente a ambiente hospitalar, né, já com aquecimento, já é um berço considerado um eletromédico, inclusive. Dentro da proposta, né, da complementação aí da portaria 53, a gente tem essa, né, sugestão do Inmetro de excluir essas caixas de papelão que tomaram bastante espaço aí no mercado, né, que elas são geralmente chamadas de baby box. Então, a proposta do Inmetro é deixar claro, né, dentro do regulamento que essas baby box também estão excluídas. Dentro do RTQ, né, que é o Regulamento Técnico para a Qualidade, agora a gente vai passar os pontos aí que devem mudar também.
Primeiramente, né, foi introduzida a versão 2016, tanto para 15.860 parte 1 quanto para a parte 2. Até então, a referência que era utilizada era a versão 2010. Né, então, dentro desse ajuste, algumas definições foram ajustadas na versão 2016. Tá? Não houve impacto com relação às definições, mas os dispositivos de mordida, a sonda de medição, né, todas elas fazem referência à versão 2016 agora, né, passarão a fazer referência. Peço desculpa pelo delay, tá, na troca do slide. Além disso, né, definição de cilindro de peças pequenas, aquela corrente massa de ensaio também utilizada nos testes, também passam a fazer referência à versão 2016. Então, aqui basicamente a gente tem só um ajuste de referência, assim como a sonda de cabeça, né? Então, nesse primeiro momento, só esse ajuste da versão. Com relação dentro das definições ainda, né, a área acessível foi um ponto que foi bastante discutido, né, ao longo desses anos aí da vigência da portaria 53, porque até então nunca foi considerada como área acessível a parte inferior da base do berço, né, isso historicamente, desde a primeira publicação. E quando a portaria 53 trouxe essa definição, apresentando inclusive as imagens ilustrativas, né, foi gerada essa dúvida, porque não ficou claro, assim como era anteriormente, né, que a parte inferior não era considerada, não deveria ser considerada acessível. Então, nesse período, esse foi um dos itens que gerou interpretação diferente entre OCPs e laboratórios. Né? Alguns entendiam que valia aquele entendimento anterior e outros entendiam que não, que era para considerar sim, era acessível, né, desde que tivesse a 300 milímetros ali da lateral. Então, dentro da proposta que o método está trazendo, ele volta a deixar claro, né, que a parte inferior da base não é considerada mais área acessível, até porque, como todos sabem, existe a necessidade de aplicação do selo de identificação da conformidade em área não acessível, né, e se você considerar ali a parte inferior, você acaba diminuindo bastante os locais de aplicação desse selo. Então, essa mudança vai ser importante retomando ao conceito antigo. Essa definição, ainda né, dentro desse item de definições de abertura completamente delimitada, essa é bastante importante. Né? Não existia, na verdade, nenhuma definição acerca do que é abertura completamente delimitada, embora o requisito, né, eu até cito na nota aí, o 416L já considerava, né, as aberturas completamente delimitadas, mas não havia uma definição clara. Né? Então, o Inmetro entendeu a necessidade e está trazendo essa definição, que na verdade é qualquer abertura que possua um perímetro completamente fechado, admitindo-se também que um dos lados desse perímetro da abertura seja o próprio chão. Então, nessa imagem que vocês veem aí, o que seria a abertura completamente delimitada é justamente o item que está marcado com a linha tracejada em vermelho. Então, vocês podem ver que é um perímetro fechado, na verdade formado, né, pelos pés e pela parte inferior da base, e o perímetro ele se fecha considerando o chão. Né? Então, isso ficou claro que é esse o entendimento que se deve dar. Ainda com relação à abertura completamente delimitada, a gente tem uma proposta de alteração do 416L. Né? Então, aí no slide a gente está vendo as duas, né, o que está atualmente na portaria 53 e qual que é a proposta de alteração. Como vocês podem ver, em negrito, né, a intenção do Inmetro é deixar claro que essas aberturas completamente limitadas não devem ser avaliadas somente na parte externa do berço, como era feito antes, mas também considerar essa avaliação dentro da área acessível, né? Incluindo, inclusive, essas folgas que existem entre materiais flexíveis. Então, na segunda imagem que a gente tem, desse berço rosa, né, aquela região onde a seta indica, é um espaço, né, uma abertura entre a lateral e a forração interna. Então, esse tipo de avaliação não era feita. Por quê? Porque entendia-se que essa avaliação de aberturas completamente delimitadas era somente na parte externa. Né? Então, o método está trazendo essa avaliação para a parte interna. E ainda dentro da área externa, como vocês podem ver na última foto, né, desse berço que apresenta um bolso lateral, também é uma abertura completamente delimitada, uma vez que você tem ali um perímetro fechado, formado
né, pela lateral do bolso e pela lateral do próprio berço, né, ali na região da extremidade. Então, essa é uma mudança significativa, né, que vai realmente incluir alguns aspectos na avaliação. Com relação a furos, espaços e aberturas nos berços tipo 1, então também existe uma alteração, né, na verdade é um esclarecimento que deixa claro um ponto, né, que é o que aparece na nota 3. Então, o requisito estabelecido em A deste item não se aplica às folgas e espaços existentes entre materiais flexíveis localizados na área acessível do berço. Então, como que esse requisito, né, é avaliado? Como as sondas que são utilizadas, né, 7, 12, 25, 45, 65, elas têm dimensões pequenas, o entendimento que se tem é que elas visam justamente avaliar o perigo de aprisionamento ou até esmagamento de partes pequenas do corpo da criança, como dedos, membros, né, e demais partes ali como pés. Então, é um requisito que busca avaliar esse tipo de perigo, né, de aprisionamento ou esmagamento. Considerando que essas partes, né, das crianças são bem pequenas, né, e quando você tem uma folga existente entre duas partes flexíveis, então entre duas partes de tecido, por exemplo, o risco de retenção é muito baixo. Ou seja, por mais que a criança, né, ela consiga colocar o bracinho, ou a perninha, ou o dedo, ela consegue rapidamente retirar por conta, né, dessa folga estar ali entre materiais flexíveis. Então era um ponto que gerava dúvida, né, porque como isso não ficava claro, né, alguns laboratórios entendiam que teriam que avaliar esse requisito também entre áreas, entre partes flexíveis ali do berço. Então o Inmetro vem, né, no sentido de deixar isso bem claro. Tá? Então não se aplica essa avaliação entre folgas e espaços aí, entre materiais flexíveis. Uma outra mudança significativa, essa com relação à resistência ao impacto, ela vem trazer um esclarecimento importante, né? Então, principalmente naqueles berços de madeira que, né, tendem a apresentar algum tipo de trinca, né, não necessariamente uma quebra completa, esse item ele passa a ter uma mudança bastante significativa. Por quê? Né? Pela portaria 53, como vocês podem ver aí no 421, o requisito ele fala o seguinte: o berço deve ser resistente a possíveis impactos, ao peso da criança e a eventuais forças continuadas contra suas bases laterais, extremidades e cantos. Então, o ensaio justamente visa, né, aplicar forças em todas essas partes do berço para avaliar essa resistência. Né? E aí o requisito complementa: não podendo as ripas, as laterais, extremidades, cantos e os fios da tela e outros materiais se romperem ou se separarem, nem a função do berço ficar prejudicada. Então, o requisito ele coloca isso. Não pode se romper ou se separar e a função do berço não pode ficar prejudicada. E esse era o ponto que gerava dúvida, né? O que é um rompimento? O que é uma separação? Né? O que é prejudicar a função do berço? Então, você não tinha conceitos acerca desses pontos, né? Então, um laboratório poderia entender que uma trinca que não se completou numa quebra completa, uma trinca que não atravessou as duas faces ali daquela madeira, ela poderia ser entendida como uma trinca apenas e, portanto, não estaria reprovado, né, porque a função do berço, mesmo com aquela trinca, não foi prejudicada. Outros poderiam entender que não, que essa trinca ela já indica um rompimento e, portanto, estaria reprovado. Só para voltar ao slide, para a nossa equipe de marketing voltar ao slide, então, esse ponto foi bastante confuso entre, né, os diferentes laboratórios. Né? Então, o que o Inmetro traz como proposta é incluir uma complementação a esse requisito 421, que seria o seguinte: o rompimento referido no item 421 inclui quaisquer fissuras, rachaduras, trincas ou quebras, independente do seu tamanho e mesmo que aparentemente a função do berço não tenha sido prejudicada. Então, assim, o conceito de rompimento ficou muito mais crítico. Qualquer fissura, qualquer rachadura, qualquer trinca,
né? Independente se for pequena ou grande, se ultrapassar a parede inteira da ripa ou não, e ainda que, né, numa visão global ali do laboratório durante o teste, ele entenda que a função do berço não está sendo prejudicada por conta daquela trinca, é para considerar não conforme. Então, essa é uma mudança bastante significativa, né? Eu peço para a nossa equipe avançar o slide, por favor. Então, essa é uma mudança bastante significativa, porque qualquer fissura, rachadura ou trinca vai ser considerado uma não conformidade. Então, no slide seguinte eu apresento algumas fotos, né, só para ilustrar o que anteriormente, né, não vinha sendo considerado como não conforme, né, que vocês podem ver aí, é uma trinca pequena na foto da esquerda, e na foto da direita é uma trinca que chega ali até a região da bucha, mas, né, que também num primeiro momento, né, dentro da avaliação do laboratório ali, que está com o produto montado e avaliando, né, o seu comportamento, ele poderia entender que não estaria prejudicando a função do berço. Tá? Então, esse requisito de resistência ao impacto, ele vai influenciar bastante aí nas avaliações dos berços, principalmente de madeira. Só aguardando o avanço. Continuando, agora com relação aos requisitos de instruções de uso, né? Aquela seção de orientações que trata do uso de colchões, né, ela vai ter uma mudança também que vai impactar um pouquinho, principalmente os manuais. Então, qual que é a proposta de alteração, né? Caso seja permitida a utilização de colchões, então, isso já era um requisito, né, que deveria estar claro se é ou não permitida, né? A largura, o comprimento e a altura desse colchão, eles vão ter que ser especificados com uma exatidão de mais ou menos 0,5 centímetros, né, 5 milímetros, e a densidade, que também deve ser indicada no manual, né, a densidade da espuma do colchão, ela vai ter que ser especificada com uma exatidão de mais ou menos 2 kg por metro cúbico, né, que é a unidade de densidade da regulamentação de colchões. Então, essa é uma mudança que talvez possa afetar alguns de vocês, né, no caso de indicarem o uso de colchões, vai mudar um pouquinho o detalhe ali das informações, né? A exatidão vai ter que ser mais precisa. Ainda dentro do requisito de orientações sobre o uso de colchões, né, algumas propostas que o Inmetro apresentou para incluir. Então, as dimensões menores de 1 metro, elas vão ter que ser informadas em centímetros e sem casas decimais. E as dimensões maiores que 1 metro vão ter que ser informadas em metros com 2 casas decimais. Então, aqui houve um alinhamento com o programa de colchões. Então, se você tem um colchão que você indica que ele tenha 1,20 m, por exemplo, de comprimento, você vai ter que indicar considerando a unidade metro. Então, você vai ter que colocar 1,2, né, 1,20, para indicar que é 1,20 m. Agora, se a sua largura ela for de 85 centímetros, você vai ter que indicar exatamente com essa unidade de centímetros. Então, você teria que indicar, por exemplo, comprimento 1,20 metros e largura 85 centímetros. Você vai ter que trabalhar com 2 unidades. Com relação à densidade da espuma, né, conforme até a informação do slide anterior, vai ter que ser indicada, né, com a unidade ali, quilograma por metro cúbico, sem incluir as casas decimais, né, e com relação às especificações do colchão, né, você tem que colocar, mesmo quando você indique, mesmo quando você forneça o seu produto com o colchão, né. Então, anteriormente, havia essa interpretação. Se eu já vendo o meu berço com colchão, eu não preciso indicar nada, né, com relação ao uso de colchão no manual de instruções. Tá? Então, o Inmetro deixou claro que ainda que você forneça com colchão, você tem que indicar, né, as dimensões desse colchão e também a densidade. Tá? Exceto no caso dos berços dobráveis, que não tenham, né, indicação de colchão e que já venham com aquela base acolchoada. Essa é uma mudança significativa também. Dentro do RAC agora, né, que são os requisitos de avaliação da conformidade, a gente também tem alguns pontos. Primeiro, né, reiterando o que foi colocado no início da apresentação, né, a introdução da versão 2016, né, isso também aconteceu no RAC, né, lembrando que a portaria 53 ela tem 3 anexos, sendo um o RTQ, o 2 o RAC e o 3
o anexo do selo. Então, como a versão 2016 está sendo adotada para 15860, essa introdução ela entra, na verdade, nos dois anexos da portaria 53. Dentro dos ensaios, né, que são realizados, as tabelas elas não sofreram alteração, tá? Com exceção de um item que está indicado no slide a seguir. Eu só coloquei a tabela completa para vocês entenderem que não houve alteração em toda ela, mas com relação àquele ensaio, né, que avalia o espaçamento entre a base para o berço dobrável e o colchão, e as laterais e extremidades do berço, então, até então, a metodologia de ensaio ela vinha definida dentro do anexo B, da portaria 53, né, e agora com a adoção da versão 2016 da 15860, o IMETRE entendeu que seria mais interessante buscar essa metodologia dentro da base normativa diretamente, né? Então, a intenção que o IMETRE está propondo, tanto para os ensaios para o berço tipo 1, quanto para os ensaios do berço tipo 2, retirar o método do anexo B e trabalhar com a metodologia que já está dentro da versão 2016, né? Então, isso se repete, né, também na tabela dos berços tipo 2. E aí, no slide seguinte, a gente tem, né, só uma indicação um pouquinho dessa mudança. Tá? Então, lembrando que, né, esse ensaio ele abrange, né, tanto os berços tipo 1 quanto os berços tipo 2, e a depender da característica do berço, né, você vai definir qual método utilizar. Então, agora, né, aqui, na verdade, esse slide que vocês estão vendo era a condição de teste que a portaria 53 dava dentro do anexo B. Então, essa é a proposta que está sendo retirada, né? E aí, dentro da norma 15860, parte 2, a gente tem dois itens, que é o item 512 e o item 513. Né? Dentro do 512, que é o que traz a mudança aí principal, a gente tem uma pequena alteração dentro desse método de ensaio. Né? Então, anteriormente, você tinha, né, a plotagem ali daquelas informações do colchão para poder fazer a avaliação, né, juntamente com a aplicação da força de 150 newtons ali horizontalmente, né, de dentro para fora. Então, o IMETRE ele reconheceu, né, que essa metodologia da versão 2016 ela está mais coerente, né? Então, para os berços que possuem lateral ou extremidade flexível, né, sobretudo os berços dobráveis, existe agora, então, a aplicação dessa metodologia, né, que apresenta ali um novo boneco de ensaio, uma condição um pouquinho diferente. Eu só vou pedir para a nossa equipe de marketing, se possível, disponibilizar aquele pequeno vídeo nesse momento para poder mostrar né, uma simulação aí da aplicação desse teste. Então, como vocês podem ver, né, o posicionamento do berço ele continua ainda considerando os calços, né? Existe agora a introdução de um boneco que vai simular ali justamente o peso da criança naquela região. Então, o técnico ele vai marcar num primeiro momento aquela região de interseção entre a base e a lateral, vai posicionar a sonda de cabeça pequena para poder aplicar a força de 150 newtons lateralmente. No momento em que ele aplica essa força, ele faz a segunda marcação, né? E aí a avaliação ela se dá justamente ali, né, no espaço entre a primeira marcação e a segunda marcação que foi feita após a aplicação da força. Né? Então, muda um pouquinho, né, o método, a aplicação do boneco ali também ela influencia, né, um pouco, mas era só para poder ilustrar um pouquinho para vocês como que vai ser esse método, tá? Foi um vídeo bem simples mesmo. Então, pensando nos berços que tem lateral extremidade flexível, né, a metodologia vai ser essa agora. Para aqueles berços que tem as laterais extremidades rígidas, né, o item o 513 da norma, ele está bastante alinhado ao que já existia dentro do anexo B, então não há mudança significativa, e o método deixa claro também que aqueles berços que não necessariamente sejam desmontáveis, né, mas que possuam uma lateral flexível, então
um exemplo, um berço de madeira que possua uma lateral flexível, como uma tela têxtil, né, esses berços também vão precisar passar por essa avaliação, tá, conforme o item 5.12. Com relação ao ensaio de carga estática das ripas laterais, né, também houve a indicação da versão 2016, apenas uma adequação de referência. E no ensaio de pontos salientes, que é mais conhecido como aquele ensaio da corrente, né, como também foi um teste que durante esses anos aí de vigência da 53 trouxeram certos desalinhamentos entre os laboratórios, né, então o Inmetro ele recebeu a sugestão de deixar isso mais claro, né, então o primeiro ponto, né, o ensaio ele tem que ser feito com a massa de ensaio no interior do berço, né, considerando que a criança ela tem esse potencial de estrangulamento ali, se ela estiver dentro do berço, então não faz sentido você avaliar isso de fora para dentro, tem que ser sempre de dentro para fora, então isso ficou mais claro, né? E também com relação à forma de conduzir, né, o teste. Então, na nota 1, ele coloca que a corrente de ensaio deve se movimentar em todas as direções possíveis, inclusive passando para o lado de fora, né, desde que a massa de ensaio, que é aquela esfera, né, na qual a corrente é presa, né? Então, desde que essa massa de ensaio ela permaneça dentro do berço. Então, que é justamente para avaliar esse potencial da criança de dentro, né? Conseguir se prender em alguma parte ali saliente. Ainda com relação, né, a essas mudanças de ensaio, né, condições gerais, e essa proposta de inclusão, né, do 6.1.3.1.17, então é um item, né, é um subitem dentro dos requisitos técnicos, e a proposta é a seguinte, né, e essa é uma proposta que está até, confesso para vocês, uma proposta que ficou um pouco confusa, mas, né, estou trazendo para vocês o que está constando dentro da minuta da portaria final, né? Então, qual que é a proposta? Quando o berço for simultaneamente classificado como do tipo 1 e do tipo 2, né, lembrando que a portaria 53 já deixa bem claro os requisitos de classificação de tipo 1 e tipo 2, né? Então, quando ele for simultaneamente classificado como tipo 1 e tipo 2, possuindo base de altura regulável, o produto deve demonstrar conformidade aos ensaios da tabela 1, estando sua base regulada na altura mais baixa. Então, quando for berço tipo 1, você tem que considerar, né, um ensaio na condição mais baixa dali da regulagem, se esse berço tiver regulagem, e da tabela 2, que é a tabela do tipo 2, estando sua base na altura mais alta, né, salvo quando o procedimento da base normativa definir outra regra de regulagem. Então, o primeiro ponto que gerou um pouco de dúvida é justamente isso, né? Você ter um berço que seja simultaneamente classificado como tipo 1 e tipo 2, quando você tem características bem específicas para poder classificar ele de uma forma ou de outra, né? Então, isso foi um ponto que gerou dúvida. E a proposta foi, né, de trabalhar ali na regulagem mais baixa para o tipo 1 e na regulagem mais alta para o tipo 2. Né? Isso até apresenta uma certa coerência, mas o que gerou dúvida foi essa classificação simultânea, né? Mas esperamos que, quando da publicação, eles tenham deixado isso um pouquinho mais claro. Um outro item, né, também de condição geral de ensaio, é o detalhamento, né, de que aquela avaliação de medições de furos, espaços e aberturas do lado externo, né, aquela verificação que é feita com a sonda de cabeça pequena e sonda de cabeça grande, que você considere as sondas, né, no caso a sonda de cabeça pequena, que ela tem um formato, né, oval, que você considere ela, né, tanto na posição vertical quanto na posição horizontal. Então essas fotos, né, elas mostram aí como que deve ser o teste. Então, na foto da esquerda, ela está posicionada, né, de pé. E na foto da direita ela está posicionada deitada. Então, num momento, por um tempo, né, alguns laboratórios entendiam que você deveria aplicar somente ela deitada, né? E, obviamente, a criança ela pode mexer a cabeça se ela estiver do lado de fora do berço, né? Então, era um entendimento que se tinha. Há algum tempo já isso foi alinhado fora, né, do âmbito do Inmetro, ali dentro das reuniões, mas o fato é que agora o Inmetro está trazendo
essa condição de maneira bem clara. Então, você tem que aplicar a sonda em todas as posições, tá? Ainda dentro das condições gerais, né, até reiterando aquilo que eu comentei, para berços que não são dobráveis, mas que possuam laterais ou extremidades de material flexível, aquele exemplo que eu dei, um berço de madeira com lateral de tela, né, aquele ensaio, né, de espaçamento entre a base do berço dobrável e o colchão vai ter que ser aplicado também, mesmo que esse berço não seja dobrável. Tá? Então, eu tinha comentado isso anteriormente, mas aqui, né, é a proposta de texto mesmo para deixar isso claro na regulamentação. E agora, para finalizar, né, só 2 comentários a respeito de pontos que foram propostos ao Inmetro, né, e que não foram aceitos. Né? Então, o primeiro ponto, e esse é bastante significativo, sobretudo para os fabricantes e importadores de berços de madeira, né, é com relação aqueles parafusos autotarrachantes. Então, por um tempo também, né, dentro de alinhamentos que foram feitos dentro das comissões técnicas, os OCPs e os laboratórios entenderam que se o fabricante indica claramente ali dentro do manual que aquele parafuso, né, autotarrachante, ele não pode ser montado e desmontado, né, ele poderia ser utilizado, né, mesmo que o berço ele pudesse ser remontado. Então, isso foi uma condição que ficou alinhada, né, fora da portaria, né, digamos assim, foi um consenso entre laboratórios e OCPs, só que o Inmetro ele entendeu diferente, né, então dentro da consulta pública isso foi sugerido a ele, né, para que ele deixasse isso de forma clara na regulamentação, mas ele não concordou, né, então peço só para a nossa equipe voltar para o slide anterior. Então a proposta que o Inmetro está apresentando para esse requisito é a seguinte: se o fabricante identificar de forma clara, seja por meio de orientação por escrito ou através de desenho explicativo no manual de instruções, quais são os componentes do berço que não podem ser desmontados e posteriormente remontados, em razão de utilizarem parafusos autotarrachantes para sua fixação, esta seria uma ação considerada satisfatória. Né? Então, é isso que foi apresentado, ainda que o item 4.1 indique que nos berços isso não poderia. Então, essa proposta que está em negrito foi o que a associação apresentou para o Inmetro. Qual que foi a resposta? Né? O Inmetro recusou, justificando que, considerando as altas chances de um berço ser remontado, seja por outra pessoa que receba o berço como doação, seja por motivo de mudança residencial por parte do comprador original, não considera-se prudente permitir a revelia dos requisitos técnicos normativos, a utilização de parafusos de conexão para fixação direta, os componentes em contato direto com o berço e projetados para serem removidos ou soltos na desmontagem para transporte, que ainda que sejam identificados de forma clara. Então, o Inmetro ele não aceitou essa proposta, porque ele entendeu que existe um potencial grande do berço ser desmontado, né, e aquela orientação do manual não ser seguida pelo usuário. Né? Então, o entendimento que eles tiveram foi esse, eles nivelaram pelo que é mais crítico, né? Embora o manual de instruções sirva para justamente orientar o consumidor. Tá? Ainda dentro dos requisitos técnicos, né, é o último item que eu vou comentar, né, que foi uma apresentação para o Inmetro, né, para que ele definisse a regulagem de altura da base para a execução de todos os ensaios, porque dentro das normas de ensaios, a gente não tem a definição da altura para todos os testes. Né? Então, fica muito a critério do laboratório. Então, por exemplo, se é um berço que tem 3 alturas, tem laboratório que pode entender que ele tem que fazer nas 3, tem laboratório que pode entender que ele tem que fazer na mais crítica que ele considerar, vamos imaginar que ele considere a posição mais baixa como mais crítica, ou então ele pode considerar que ele aplica nas regulagens extremas, por exemplo, a mais alta e a mais baixa, não aplicaria na intermediária. Então, assim, para alguns testes não fica clara qual que é a altura. Né? E a proposta que foi apresentada ao Inmetro para que ele introduzisse isso dentro da regulamentação foi essa, né? Defina, né? São todas, são algumas, né? E o que o Inmetro apresentou como resposta foi justamente aquilo que eu comentei, né, da classificação simultânea como tipo 1 e tipo 2. Então,
que o Inmetro está entendendo? Que para berço tipo 1, você só vai fazer na altura mais baixa e no berço tipo 2 na altura mais alta. Né? Então, é isso que dá para entender dentro do que o Inmetro respondeu na consulta. Então, a gente espera também que eles melhorem um pouco essa redação, para deixar mais claro se é realmente esse o entendimento, né? Mas, de uma forma ou de outra, ele determinando isso, pelo menos vai existir um alinhamento entre os laboratórios, né? Então, todos vão executar os ensaios da mesma forma. Tá? Então, esses são os pontos, né, que nós gostaríamos de apresentar para vocês, né? Lembrando que tudo isso foi baseado na minuta, né, do texto final da portaria complementar, né? Essa portaria ela ainda está em vias de publicação, né? Então, pode ser que alguma mudança dentro do que o IMET apresentou como texto final da minuta possa acontecer, é muito difícil, né? Uma mudança, né? Acho que uma melhoria num termo ali pode até ser que aconteça, mas alguma mudança é bem difícil de acontecer, mas é importante reforçar isso, né? Pode vir a acontecer aí a depender da decisão do Inmetro, tá? Então, a gente agradece a participação de vocês, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, a gente vai abrir esse espaço, a nossa equipe de marketing vai nos auxiliar, né, para eventualmente aí intermediar alguma pergunta. Se a gente não conseguir responder todas as perguntas, né, se o número de perguntas for grande, a gente não conseguir responder dentro desse período aqui do webinar, a gente abre, né, um canal de comunicação para que vocês apresentem essas consultas posteriormente e a gente possa respondê-los aí adequadamente. Então, aqui, então, eu passo a palavra para o Robson para ele intermediar, né, eventualmente alguma pergunta que vocês tenham. Olá a todos, estou de volta. Stefano, eu só quero dar um recado aqui, um comunicado através do nosso departamento comercial. A todos que participaram desse webinar, a Intertech vai estar disponibilizando em caráter excepcional um desconto de 20% no processo de certificação para quem participou, para quem esteve nesse webinar com a gente, tá? Então agora, quem tiver alguma pergunta, é só clicar na mãozinha, eu abro o microfone para quem quiser falar, ou você pode escrever a pergunta aqui e eu leio. Nós já temos uma aqui, Stefano, deixa eu ver, a Márcia Nascimento, ela pergunta, podem nos enviar o vídeo de demonstração do ensaio? Eu mesmo já te respondo, Márcia. Nós vamos depois enviar um link para vocês que participaram em primeira mão, com esse vídeo completo, e depois de alguns dias ele vai estar disponível no YouTube. Tá, e só lembrando, Marci, obrigado aí pela sua colocação, né? Foi ali só para ilustrar mesmo essa nova metodologia, né? Porque como é um ensaio novo que não estava vinculado ainda ao programa, a nossa intenção foi mesmo ali só de demonstrar né, uma visão mais prática ali de como é que seria isso, tá? Não foi feito, ele não foi executado ali, né, considerando todos os detalhes necessários, né? Mas a gente pode compartilhar sim para fim de demonstração sem nenhum problema. A gente tem uma outra pergunta aqui, Stefano. Quem está fazendo é o Cleison. Me desculpa, ele se atrasou, não tem problema, Cleison. Ele queria, no caso dos berços, bedside. Eu questionei o Inmetro porque tem vários fabricantes fazendo berço com grande regulável, mas trocando o nome para bedside, a portaria não resolveu isso? Então, Cleison, esse detalhe, sua pergunta é muito boa. Esse detalhe do berço que possui a lateral móvel, né, ele já tinha sido deixado bem claro na própria portaria 53, né, quando ela realmente proibiu a fabricação e importação com berços que tivessem ali a lateral regulável, né, então isso ficou bem claro, e também naquele momento da portaria 53, o Inmetro deixou clara a exclusão dos berços bedside, né, então foram dois pontos que ficaram bastante claros, né, na regulamentação. Eu não tenho realmente conhecimento dessa condição que você apresentou, né, de ter fabricante que está mantendo a grade regulável e dizendo que é bedside, porque o bedside ele tem uma condição bem específica, né? Ele tem aquela lateral que, na verdade, ela é indicada para ser retirada ou desacoplada ali,
né, no momento em que a criança vai dormir, porque esse berço ele é projetado para ser usado em contato direto com a cama dos pais, né? Então ele fica ali realmente grudado com a cama, né? A intenção é que ele não tenha essa grade, né? Então assim, se ele é comercializado como bedside, né, ele foi projetado para ser usado dessa forma. E, né, considerando o que você comentou aí na pergunta, eu acho que caberia, sim, um direcionamento dessas situações para o Inmetro, para que ele pudesse avaliar se realmente é um bedside ou se realmente está se utilizando essa condição de exclusão para manter as laterais reguláveis, entendeu? Então, isso é bastante crítico, Cleison. Se você tem alguma informação nesse sentido, seria bastante interessante que você levasse o conhecimento do Inmetro por meio da ouvidoria. Tá? No próprio site do Inmetro tem um link, né, de ouvidoria, onde, né, qualquer pessoa pode apresentar, né, dúvidas, sugestões e denúncias, tá bom? Eu realmente desconheço. Mais alguém que queira fazer alguma pergunta? Eu estou ouvindo bem baixo uma voz ao fundo, Robson. Eu fecho o microfone aqui, Stefano. A gente tem outras pessoas também atuando aqui, mas eu fecho o microfone para não repassar esse ruído. De toda forma, Ok. a gente acredito que não tenha mais perguntas. Como o Stefano falou, a gente vai responder qualquer outra dúvida ou orientação através desses canais que estão aí na tela. A gente tem um telefone 0800, que é uma central de atendimento ao cliente, o e-mail e o nosso site. Tá, só queria finalizar então, Robson, né? Se a gente não tiver mais nenhuma pergunta, né? Novamente agradecer pela participação de vocês, né, dizer que a Intertech ela realmente oferece um serviço diferenciado, né? A gente trabalha muito com a visão de que o cliente precisa de suporte para entender, né, as etapas do processo, para entender a regulamentação, né? Então, é por esse motivo que a Intertech sempre promove essas atividades, né, esses webinars. A proximidade com o cliente é bastante grande, né? A gente leva demandas, inclusive, dos clientes para as discussões dentro das comissões, né? Porque a nossa intenção é justamente dar todo o suporte necessário, né? Então, a Intertech entende que o serviço completo é aquele que soluciona o problema do cliente, então, a gente se coloca à disposição de vocês, né? Lembrando, somos acreditados tanto para certificação quanto para testes, seja no Brasil, seja na China, né? Os ensaios, temos condições aí de atender a todas essas demandas, tá? E, né, ficamos à disposição. Utilizem esses canais de comunicação, né? A partir deles vocês vão conseguir trazer as demandas de vocês até nós, e aí depois o contato acaba sendo estreitado de uma maneira maior, né? Com esse primeiro contato. Tá? Então a gente fica à disposição e contem com a Intertech aí para o que vocês precisarem. Um abraço. Um abraço, muito obrigado a todos.